É muito importante que você assista esse vídeo até o final, mesmo que você não seja um ministro de louvor. Porque você vai aprender aqui algo tão maravilhoso, tão importante, e que você vai poder compartilhar com outras pessoas que também vão crescer e adquirir esse conhecimento e podem crescer junto com você. Se você é ministro de louvor, eu tenho certeza que em algum momento você passou por isso. Você estava cantando, ministrando aquela música que o Senhor colocou no teu coração e quando você percebeu, a igreja não estava cantando com você. Muitas vezes a igreja está dispersa, não está acompanhando o que está sendo ministrado. E o ministro de louvor se sente às vezes incomodado. E ele começa ali, às vezes, mesmo cantando, mesmo ministrando aquela música, a mente dele começa a se dividir e ele fica pensando, o que está acontecendo? Meu Deus, por que a igreja não está me acompanhando? Eu estou aqui dando o meu melhor e o povo parece que está em outro espírito. Muitas pessoas vão ministrar lá na frente, no altar, e às vezes vão despreparadas. E por isso às vezes não flui. Mas eu sei que no teu caso, você se preparou, você orou, você jejuou, você leu a palavra e não está fluindo. E agora você resolve trazer uma mensagem de exortação. E quantas pessoas fazem isso e percebem que não dá certo? Não dá certo porque nesse momento, essa exortação, ela parece mais uma acusação. E as pessoas que ouvem essa exortação, no subconsciente, elas não entendem isso como algo positivo. E isso entra no coração e na mente das pessoas sem que elas percebam e fica aquele climão muitas vezes na igreja e aí parece que tudo trava, parece que aquele louvor não flui. Mas às vezes, querido, se a gente prestar atenção, a culpa não é da igreja, a culpa às vezes nem é nossa. É porque tudo isso não está no nosso controle, está no controle do Espírito Santo. E aí a gente acha que com a nossa ansiedade, a gente pensa que com o nosso esforço, nós vamos trazer o povo para adorar. E isso muitas vezes não acontece. Aí é que o povo fica mais preso. Muitas vezes a situação fica mais difícil. E aquilo que era para ser uma adoração fluente, pessoas chorando, erguendo as mãos, adorando ao Senhor, não acontece. Quantas vezes eu vi ministros de louvor ficar frustrado lá na frente? Muitas vezes algum ministro de louvor traz uma música nova e ele acha que porque aquela música tocou nele, vai tocar na igreja, mas o povo às vezes nem conhece a letra, nem todo mundo teve condição de ouvir aquela música, a aprender, assimilar, para cantar junto naquele momento. Uma vez eu vi um jovem na igreja começar a ministrar, um menino de Deus, um menino abençoado. E ele cantou uma música que eu percebi que as pessoas não conheciam essa música. Depois de cantar a música, ele disse, eu não entendo, irmãos, como pessoas vêm para a igreja e não conseguem fluir na presença de Deus. E ele jogou essa culpa para a igreja. Só que nem todo mundo consegue perceber isso, mas no subconsciente de cada pessoa isso funciona. E também nós temos que entender que o Espírito Santo está lá no coração de cada pessoa que está ali na nave da igreja. E quando essa acusação ela começa a fluir na igreja, mesmo em tom de exortação, com boas intenções, o Espírito sente isso. E o Espírito Santo ele é muito sensível. E aí muitas vezes o coração da igreja não consegue se unir como um só coração para adorar ao Senhor. E aí é só frustração. Eu sei que isso já aconteceu com você. Isso já aconteceu comigo várias vezes. E quando eu era jovem, na minha imaturidade, eu fazia exatamente isso. E depois a gente desce do púlpito meio frustrado, meio chateado. E a gente fica triste porque aquele louvor não fluiu. Mas voltando àquele jovem que estava ministrando
naquele culto, depois que ele cantou aquela música que ninguém conhecia, eu creio que o Espírito trouxe a ele o entendimento e ele começou a ministrar uma música que todo mundo conhecia, uma música antiga. E a igreja fluiu e foi aquela graça e mudou a atmosfera daquele ambiente. A igreja começou a fluir nos cânticos, o povo levantava as mãos, adorava e eu percebi que o clima mudou no meio da igreja. E isso é uma lição para nós no dia a dia, porque isso acontece muito. E nós podemos evitar isso tendo o conhecimento. Lá no Salmo 47 diz que nós temos que louvar a Deus com inteligência. Temos que louvar o Senhor, adorar ao Senhor na igreja com entendimento. E trazendo esse entendimento para nós, nós vamos aos poucos equalizar essas coisas, colocar na frequência certa. E o que nós precisamos fazer é adorar. Eu não sei como está a tua vida devocional, mas é necessário que você tenha uma vida devocional. É necessário que você mantenha um coração puro na hora de adorar e não atribua a ninguém o fato de um louvor não fluir naquele momento. Porque o próximo cântico que você cantar pode fluir e pode te surpreender. Então, sem acusar ninguém, sem trazer uma exortação, sem trazer uma pausa brusca na adoração, ao invés disso, comece a orar ali, adorar ao Senhor, e as pessoas vão perceber que você está adorando e elas vão tomar isso por exemplo. O filho faz aquilo que vê o seu pai fazendo. E o exemplo é a melhor coisa. Ao invés de exortar, adore ao Senhor. Ao invés de ficar se dirigindo à igreja, se dirija a Deus em oração. Comece a adorar a Deus ali através de uma oração curta, que dure no máximo 1 minuto, e aí você chama todo o ministério de louvor para uma outra canção e você se derrama aos pés do Senhor. Você vai fazer isso não na tua força, não no teu entendimento, na tua capacidade, no teu conhecimento, mas numa total dependência e rendição ao Senhor. E você vai descer dali tão satisfeito, tão realizado, que o Espírito fluiu na vida das pessoas. De repente, sem você dar nenhuma voz de comando, as pessoas vão erguer as mãos, elas vão começar a adorar. De repente você olha para o lado, você vê alguém chorando, alguém glorificando, e é isso que o Espírito Santo quer. Se esta palavra te trouxe um conhecimento, despertou tua fé, o teu entendimento, compartilha com os teus amigos, com os teus colegas de ministério, compartilha com alguém para que esse conhecimento chegue até esta pessoa e esta pessoa cresça também. Eu vou postar muitos vídeos aqui sobre esse tema, que vai edificar você, vai edificar muitas pessoas. Então, se você puder se inscrever, acionar o sininho para receber esses vídeos, se você puder também dar o like e compartilhar esse vídeo, eu creio que vai ser uma bênção na sua vida e na vida de muitas pessoas. Me ajude a fazer com que esse vídeo chegue a outras pessoas para que isso traga crescimento, isso traga mais presença de Deus, isso traga mais resultado na hora da adoração, que é algo glorioso que o Senhor nos deu. E eu creio que nós vamos caminhar em uma jornada de muito entendimento, de muito crescimento. Isso vai ser uma grande bênção. Eu quero que você medite sobre esse tema e leve a Deus tudo isso em oração e tente colocar estas coisas em prática. É uma pequena dica, mas eu vou estar trazendo outras aqui. E você vai receber de Deus ministrações para que o seu ministério cresça, para que o seu ministério venha fluir e você se torne um ministro de louvor mais sensível, mais experiente, com mais conhecimento, e a sua jornada vai se tornar mais fácil. E você vai crescer junto com a igreja e levar a igreja a crescer na adoração. Eu quero que você fique com essa palavra e que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.